Como resolver racionalização de forma rápida e prática? O que eu vou te repassar aqui é uma forma simples, mas muito eficaz para você resolver esse tipo de problema do básico ao avançado. Nesta aula de hoje resolveremos racionalização quando há uma raiz quadrada no denominador, racionalização quando possui uma adição ou uma subtração no denominador, e racionalização quando há uma raiz com índice maior que 2 no denominador. O primeiro tópico que vamos explicar é sobre a racionalização quando há uma raiz quadrada no denominador. O objetivo da racionalização é eliminar a raiz quadrada do denominador. Como que eu faço, professora, para eu eliminar? É simples. Você vai pegar a raiz quadrada que está no denominador, vai multiplicar tanto pelo numerador quanto pelo denominador da fração. Então, ficará da seguinte forma: 1 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 fica raiz de 3, porque 1 vezes qualquer número é o próprio número. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 3 elevado ao quadrado. Como estamos falando de raiz quadrada no denominador, o índice da raiz é 2. Então, o meu numerador, o que eu vou fazer? Eu vou só repetir, raiz de 3. E aqui no denominador, como o índice de uma raiz quadrada é 2 e o expoente é 2, eu posso simplificar o índice com o expoente. E esse 3, ele restará fora do radical. Então, aqui, o resultado dessa racionalização é raiz de 3 sobre 3. Temos agora o exemplo da letra B, 2 sobre 3 raiz de 2. Agora, você deve estar dizendo, professora, e esse número multiplicando essa raiz quadrada, como que eu faço para eu resolver? Você tem que se atentar apenas à raiz quadrada. E resolver da mesma forma, essa raiz quadrada de 2 você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por ela. Então, aqui ficará da seguinte forma: 2 vezes raiz de 2 sobre 3 raiz de 2, que vai multiplicar raiz de 2. No meu numerador será igual a quanto? 2 vezes raiz de 2 fica 2 raiz de 2 sobre. Aqui eu tenho 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. O que eu vou fazer? Esse 3 eu vou só conservar. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2 elevado ao quadrado. Aqui será igual a quanto? O meu numerador, que é 2 raiz de 2, eu vou conservar, sobre. Agora, aqui, esse 3, eu conservo. Observe como aqui nós temos uma raiz quadrada, o índice dela é 2, o expoente é 2, então eu vou simplificar o 2 do expoente com o 2 do índice. Como esse 3 está fora desse parênteses, isso indica que esse 2 que sobrou fora desse radical, ele vem multiplicando o 3. Então, aqui fica 3 vezes 2, que será igual a quanto? Aqui, no meu numerador, eu tenho 2 raiz de 2 sobre 3 vezes 2. Eu posso simplificar esse 2 do numerador com o 2 do denominador. 2 dividido por 2 resta quanto? 1. Então, aqui fica o quê? 1 raiz de 2 ou simplesmente raiz de 2 sobre 3.
Então, aqui, nós já resolvemos essa racionalização da letra B. Na letra C, eu tenho 2 raiz de 3 sobre raiz de 5. Você pode estar dizendo, professora, agora foi que complicou mesmo, porque eu tenho raiz em cima, raiz embaixo. Não se preocupe, é simples, é o mesmo processo. Essa raiz quadrada de 5, você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por ela. Então, ficará 2 raiz de 3 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5. Será igual a quanto? Esse 2 eu vou apenas conservar, porque aqui ao lado do 5, você não está vendo nenhum número para multiplicar por ele. Quando não tem nenhum número para multiplicar por ele, eu apenas conservo o número. Então, aqui fica 2. Agora, eu multiplico raiz de 3 vezes raiz de 5, eu fico com raiz de 15 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 é o mesmo que raiz de 5 elevado ao quadrado. Esse 2 raiz de 15 eu vou conservar sobre, agora eu observo. Raiz de 5 ao quadrado, como é que eu tenho a raiz quadrada, o índice é 2, então o que eu vou fazer? Eu vou simplificar o 2 do expoente com o 2 do índice, então eu fico apenas com 5 fora do radical. Então, aqui eu já tenho o resultado dessa racionalização da letra C, que é 2 raiz de 15 sobre 5. Na letra D, eu tenho 3 mais raiz de 3 sobre raiz de 2. Professora, agora foi que complicou mesmo, eu tenho aí uma adição no numerador. Como é que eu faço para eu resolver? Para você resolver, esse número que já estava no numerador, você põe ele dentro do parêntese, que ficará 3 mais raiz de 3. E você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2, que ficará raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que será igual a quanto? Agora, no meu numerador, eu vou multiplicar utilizando a propriedade distributiva, onde ficará 3 vezes raiz de 2 fica 3 raiz de 2. Aqui eu tenho mais raiz de 3 vezes raiz de 2, o que eu faço? Eu vou conservar esse sinal de mais. Raiz de 3 vezes raiz de 2, eu multiplico. 3 vezes 2 é igual a quanto? 6. Então, aqui fica mais raiz de 6 sobre... Aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2 elevado ao quadrado. Como aqui eu tenho a raiz quadrada, o índice é 2 e o expoente também é 2, então eu vou poder simplificar o 2 do índice com o 2 do expoente para esse 2 sair do radical. A gente elimina a raiz. Então, aqui com o numerador, o que eu vou fazer? Eu vou apenas conservar 3 raiz de 2 mais raiz de 6 sobre. Simplificando o 2 do expoente com o 2 do índice, restou apenas o 2 fora do radical. Então, aqui eu tenho o resultado desta racionalização da letra D. Vamos estudar agora sobre racionalização quando possui uma adição ou uma subtração no denominador. Aqui na letra A eu tenho uma adição no denominador, na letra B eu tenho uma subtração no denominador. Professora, como é que eu faço para eu resolver quando eu tenho uma adição ou uma subtração
no denominador? É simples. Você tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da fração por seu conjugado. Mas o que é o conjugado, professora? O conjugado é o inverso do segundo número. Por exemplo, aqui na letra A, o segundo número eu tenho mais raiz de 3. Como que fica o inverso do segundo número? Fica raiz de 5 menos raiz de 3. Na letra B, como que fica o inverso do segundo número? Se ele está negativo, ele vai passar a ser o quê? Positivo. Conjugado, quando eu digo que você tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado, basta você mudar esse sinal do meio. Aqui na letra A, esse sinal está positivo, você vai colocá-lo negativo, tanto no numerador quanto no denominador. Na letra B, o sinal está negativo, você vai colocar positivo, tanto no numerador quanto no denominador. Então, vamos praticar. Quem é o conjugado de raiz de 5 mais raiz de 3, que eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador desta fração? O conjugado é raiz de 5 menos raiz de 3. Então, aqui na letra A ficará o seguinte: 1 que vai multiplicar raiz de 5 menos raiz de 3 sobre... E aqui no meu denominador ficará raiz de 5 mais raiz de 3, que vai multiplicar raiz de 5 menos raiz de 3. No denominador, eu tenho 1 multiplicando por raiz de 5 menos raiz de 3. Eu falei que 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número. Então, no meu numerador, eu vou repetir raiz de 5 menos raiz de 3. Agora, observe que aqui no meu denominador eu tenho raiz de 5 mais raiz de 3 multiplicado por raiz de 5 menos raiz de 3. Eu esqueci aqui de fechar o parêntese. Você tem que lembrar de produtos notáveis. Inclusive, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo, um vídeo que eu expliquei tudo sobre produtos notáveis. Neste caso aqui, se trata de produto da soma pela diferença. Em produto da soma pela diferença, como que eu faço para eu resolver? Fica quadrado do primeiro número menos quadrado do segundo número. Então, aqui, quadrado do primeiro número fica raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 3 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer com o meu numerador? Raiz de 5 menos raiz de 3, eu vou apenas repetir. Raiz de 5 menos raiz de 3 sobre... Agora aqui eu tenho raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar o 2 do expoente com o 2 do índice. Restou o 5 fora do radical. Aqui eu tenho menos raiz de 3 ao quadrado. O que eu vou fazer? Esse sinal de menos eu vou conservar e eu vou simplificar o 2 do expoente com o 2 do índice. Restou 3 fora do radical. Então, qual será o meu resultado da letra A? Será igual. Esse raiz de 5 menos raiz de 3 eu vou apenas conservar. Sobre 5 menos 3, aqui eu tenho que lembrar do jogo de sinal. Se você não assistiu meu vídeo sobre jogo de sinal e regra de sinais, eu vou deixar aqui no card na descrição do vídeo. Na adição e subtração, quando eu tenho sinais diferentes, o que eu faço? Eu faço a subtração e conservo o sinal do número que é maior em módulo. 5 menos 3 resta 2, positivo. Por quê? O 5 é maior em módulo. Então, aqui,
nós já fizemos a racionalização da letra A. Na letra B, eu tenho 2 sobre raiz de 4 menos raiz de 3. Aqui eu tenho uma subtração no denominador. O que eu devo fazer? Eu devo multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado. Como eu falei, o conjugado eu apenas inverto o sinal que está aqui no meio. Se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Então, aqui no numerador será 2, que vai multiplicar raiz de 4 mais raiz de 3 sobre raiz de 4 menos raiz de 3, que vai multiplicar raiz de 4 mais raiz de 3. Resolvendo o que está no meu numerador, no meu numerador eu tenho 2, que multiplica raiz de 4 mais raiz de 3. Eu vou apenas conservar 2, que multiplica raiz de 4 mais raiz de 3. No meu denominador, eu tenho um produto notável, que aqui se trata de produto da diferença pela soma. Como é que eu faço para eu resolver produto da diferença pela soma? Só fechar aqui esse parênteses que eu esqueci novamente. Em produto da soma pela diferença ou produto da diferença pela soma, eu ensinei o macete, que para nós resolvermos, o que a gente faz? Quadrado do primeiro termo, que fica raiz de 4 elevado ao quadrado, menos quadrado do segundo termo, que é raiz de 3 elevado ao quadrado. Será igual a quanto? Será igual. O meu numerador, eu vou só repetir 2, que multiplica raiz de 4 mais raiz de 3 sobre o índice dessa raiz é 2 e o expoente é 2, então eu posso simplificar. O expoente com índice restou 4 fora do radical. Esse sinal de menos eu vou repetir. O índice dessa raiz é 2, o expoente também é 2. Eu vou simplificar. O expoente com o índice vai restar o 3 fora do radical. Então, coloquei ele aqui. Então, aqui será igual a quanto? O meu numerador, vou repetir, o 2, que multiplica raiz de 4, mais raiz de 3, sobre, eu tenho mais 4 menos 3. Tenho que lembrar do jogo de sinal. Jogo de sinal da adição e subtração. Subtrai e conserva o sinal do número que é maior em módulo. 4 menos 3... resta 1 positivo, porque o 4 é maior em módulo. Então, aqui eu tenho 2 raiz de 4. Então, aqui eu tenho 2 que multiplica raiz de 4 mais raiz de 3 sobre 1. Eu posso simplificar. 2 dividido por 1 é igual a quanto? 1. Então, o resultado dessa racionalização será 1 que multiplica raiz de 4 mais raiz de 3, ou simplesmente raiz de 4 mais raiz de 3. Aqui é o resultado dessa racionalização. Por que eu não coloquei o número 1 aqui? Porque o 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número. O último tópico, eu vou explicar sobre a racionalização quando há uma raiz com índice maior que 2 no denominador. Aqui eu tenho 4 sobre raiz cúbica de 2. Eita, professor, esse que é difícil. Como que eu vou fazer para eu resolver? Você vai completar o expoente até chegar no índice da raiz. E você vai fazer isso de maneira prática e rápida, utilizando o quê? As propriedades das potências. Se você não assistiu meu vídeo sobre propriedades da potência, eu vou deixar no card na descrição do vídeo. Eu vou fazer aqui do lado para você ter noção de como você vai completar
o expoente até chegar no índice da raiz utilizando as propriedades das potências. Aqui no meu denominador eu tenho raiz cúbica de 2. Observe que o expoente aqui do 2 é quanto? É 1. Então, de 1 para chegar em 3, está faltando quanto para eu pôr no expoente? Está faltando 2. Então, o expoente que eu vou completar, ou seja, multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador, será o seguinte: raiz cúbica de 2 elevado a 2. Por que, professora, 2 elevado a 2? Porque se você multiplicar 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2, utilizando as propriedades da potência, você sabe que multiplicação de potência de mesma base, o que eu faço? Eu conservo a base, que é o 2, e eu somo os expoentes. 1 mais 2 é quanto? 3, ou seja, antes, no início, aqui você não estava vendo nenhum número como expoente, mas aqui tinha um oculto. Então, quando eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, eu vou conseguir eliminar a raiz do denominador, porque a função da racionalização é eliminar a raiz do denominador. Então, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, ficará o seguinte: 4 vezes raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado sobre raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2. Será igual 4 vezes raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Então, aqui fica 4 raiz cúbica. 2 elevado a 2 é o mesmo que 2 vezes 2, que 2 vezes 2 é 4. Sobre. Agora aqui, você vai fazer o seguinte: você vai conservar o índice, vai conservar o radical, aqui fica raiz cúbica, eu ponho aqui o radical. Agora você multiplica, que eu já até fiz essa multiplicação aqui. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado será igual a quanto? Será igual a 2 elevado ao cubo. O meu numerador, 4 raiz cúbica de 4, eu vou apenas conservar sobre. Agora, observe que o índice é 3, o expoente é 3. Eu vou simplificar o 3 do expoente com o 3 do índice, resta o 2 fora do radical. Agora, observe o seguinte: eu tenho 4 raiz cúbica de 4 sobre 2. Eu posso simplificar o 4 do numerador com o 4 do denominador. Então, 4 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 2. E essa raiz cúbica de 4, eu vou apenas conservar. Então, fizemos o processo de racionalização da letra A. Na letra B, eu tenho 2 raiz quinta de 2 sobre raiz quinta de 3 elevado ao quadrado. Como eu falei, quando eu tenho uma raiz no denominador cujo índice é maior que 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar o expoente até chegar no índice da raiz. Então, eu sempre gosto de fazer aqui do lado, completar logo esse expoente para facilitar o meu cálculo. Então, eu vou colocar aqui raiz quinta de 3 elevado ao quadrado. Observe, de 2 para chegar em 5, falta quanto? Falta 3. Então, o que eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador será por raiz quinta de 3 elevado a 3. Por quê, professora? Porque eu sei o seguinte, que 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo,
Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. O que que eu faço? Eu conservo a base, que é o 3, e eu vou somar os expoentes. 2 mais 3 é igual a quanto? 5. Como o índice é 5 e o expoente é 5, eu vou conseguir eliminar a raiz do denominador. Então, vamos multiplicar o numerador, que é 2 raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 3 elevado a 3 sobre raiz quinta de 3 elevado a 2 vezes raiz quinta de 3 elevado a 3. Aqui no meu numerador, eu vou conservar o 2 raiz quinta de 2 vezes. Aí, aqui eu vou conservar o índice, que é a raiz quinta. Agora, aqui eu tenho 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é o mesmo que o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 são 27. Então, aqui fica 27 sobre... Agora, aqui eu tenho raiz quinta de 3 ao quadrado vezes raiz quinta de 3 ao cubo. O que que eu vou fazer? Eu vou conservar o índice, vou conservar o radical. Agora, aqui eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Nós já até fizemos aqui do lado, que fica 3 elevado a 5. O que que eu vou fazer? Vou conservar o sinal de igual. Eu tenho 2 raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 27. O que que eu vou fazer? Como não tem nenhum número ao lado desse raiz quinta de 27, eu vou apenas conservar o 2. E aqui, raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 27, o que que eu vou fazer? Eu vou conservar o índice e o radical. Agora, eu multiplico 2 vezes 27 é igual a quanto? É igual a 54. Então, eu coloco aqui o 54. Sobre. Aqui eu tenho 5 no expoente e 5 no índice. Eu vou simplificar e vai restar o 3 fora do radical. Então, aqui eu encontrei o resultado dessa racionalização, que ficou 2 raiz quinta de 54 sobre 3. Espero que este vídeo tenha sido útil para esclarecer como realizar a racionalização de expressões matemáticas. Se você gostou do conteúdo e achou útil para o seu aprendizado, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este. Se ainda tiver dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários abaixo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.